CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, mais um CBN Universidade no ar, aqui na 103.5, a rádio que toca notícias. Seja muito bem-vindo você que está nos escutando. Até às 10 horas da manhã tem muita informação por aqui. Neste programa a gente fala sobre a retomada presencial de todos os serviços administrativos da UEPB a partir da próxima segunda-feira. A Universidade Estadual deve garantir apoio financeiro temporário para estudantes de alguns cursos que tiveram a retomada presencial das atividades adiadas. Por aqui tem a participação de Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Lei de Acesso a Medicamento. E ainda os detalhes sobre a parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a 34ª edição do Salão de Artesanato que vai acontecer aqui em Campina Grande. A gente traz dois projetos da extensão da UEPB, um que atua na promoção da saúde do trabalhador no Hospital da FAP e outro que tem incentivado a língua brasileira de sinais entre os profissionais da saúde. E mais, idoso aluno da UAMA escreve livro durante a pandemia. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E a gente já começa falando sobre a retomada presencial de todas as atividades administrativas da Universidade Estadual da Paraíba a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de abril. Esse processo de retomada foi feito de maneira gradativa desde o avanço da vacinação contra a Covid-19, com horário de expediente reduzido e rodízio entre os servidores, seguindo as particularidades de cada setor. Além disso, a reitoria e o Comitê de Contingenciamento e Crise da Universidade têm se reunido para traçar estratégias de uma retomada segura, tanto para os servidores técnicos administrativos que voltam às atividades na próxima segunda-feira, quanto para estudantes e professores que retomam presencialmente para as atividades do período letivo 2022.1 em todos os campos da instituição. A UEPB divulgou um manual normativo para a retomada presencial com orientações sobre vacinação, distanciamento social, higiene pessoal, entre outros. E ainda está disponível um formulário online, o Conecta Covid UEPB, para que a comunidade acadêmica possa responder e passar um panorama geral sobre a situação da doença na universidade. Enfim, estão sendo tomadas várias medidas de segurança e os servidores técnicos já retomam na totalidade na próxima segunda, dia 11, com funcionamento em horário normal. A gente se liga na participação de Luciano Nascimento neste sábado. Roda a vinheta. Direito e Cidadania. Bom dia a todas e todos os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania pelo CBN Universidade. Bem, ouvintes, o tema de hoje é um dos temas cruciais da vida em sociedade. Envolve a própria ideia de sociedade, de Estado e de modelos de governança ou matrizes políticas. Por que, Luciano Nascimento? Porque iremos tratar, portanto, da ideia do acesso a medicamentos pela população. Ou, melhor dizendo, a ideia normativa, já que trata-se de lei e de constituição. Diriam os autores, inclusive, trata-se de tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos no campo da saúde, trata-se da Constituição dos Estados Nacionais e trata-se, portanto, e finalmente, de leis ordinárias, de leis infraconstitucionais. Na realidade brasileira, nos referimos, portanto, à Lei de Acesso a Medicamentos e o Sistema Único de Saúde. Partimos, portanto, da ideia do Sistema Único de Saúde, o SUS, o denominado SUS, que é um modelo de política de Estado no campo da saúde dos mais elogiáveis possíveis na realidade das sociedades e dos Estados nacionais em todo o mundo. E por quê? Porque, segundo a Constituição, a saúde é um direito fundamental social, ou seja, é um direito
de cada cidadão e cidadã e um dever do Estado, dessa instituição fenomênica abstrata que organiza a sociedade. Mais do que isso, se está na Constituição, não é porque caiu dos céus e apareceu na Constituição, mas é porque veio dos tratados internacionais, de uma ordem internacional. No caso específico, das ideias construídas no âmbito da Organização das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde, da OMS. E, portanto, nesse âmbito, constroem-se os tratados direcionados à saúde. E a saúde se torna, portanto, um direito fundamental social nos Estados nacionais. Porque quando falamos de saúde no âmbito individual de cada pessoa, mas falamos de saúde no âmbito coletivo e difuso da população de uma cidade, de um estado, de um país. Então, todas as vezes que nos referimos sobre saúde, estamos falando dela própria saúde, estamos falando da dignidade humana, individual e coletiva que está na nossa Constituição, no artigo 1º, inciso 3, estamos falando da ideia de desenvolvimento humano. Não há desenvolvimento humano sem saúde, por exemplo, assim como não há em relação a outros princípios e a outras conquistas humanas na história das civilizações. Muito bem. O SUS, que é traduzido pela Lei 8.080 de 90, né? Essa lei, que, portanto, espelha o Sistema Único de Saúde, ela estabelece no seu corpo normativo dogmático a ideia do acesso a medicamentos. Esse acesso como um direito fundamental, como um direito constitucional, como um direito social de natureza material, ou seja, ele precisa ser realizado. Não basta estar previsto na Lei 8.080 de 1990, que é o SUS, não basta estar previsto no artigo 6º da nossa Constituição, não basta estar previsto nos tratados internacionais nos quais o Brasil é signatário, nos quais o Brasil ratificou. Nós estamos falando de um direito constitucional material. Ele tem que ser realizado. E à luz da realidade brasileira, nós temos, de um lado, o Estado brasileiro e do outro, o Poder Judiciário. O Estado brasileiro que não procura organizar, portanto, essa realização material desse direito constitucional, eu me refiro à União especificamente, e do outro lado, o Poder Judiciário com as suas decisões. Ora, de um lado o Estado porque está sempre preocupado com o orçamento público, quando deveria estar primeiramente preocupado com o paciente, com o cidadão, com a cidadã. Afinal de contas, o Estado brasileiro constrói normativas, leis federais, né, para se organizar um fundo eleitoral para os partidos que passa da ordem de 5 bilhões de reais. Mas esse mesmo Estado não se preocupa, materialmente falando, com a saúde das pessoas, com a saúde da população brasileira. Está mais preocupado com o orçamento público da saúde do que com a saúde dos cidadãos e cidadãs. Por outro lado, o Poder Judiciário, através das suas decisões judiciais, tem que priorizar o paciente. Judiciário não pode se preocupar nesse campo, no campo da saúde, com a ideia de orçamento, que essa também não deve ser a principal preocupação do Estado brasileiro. Quais as complexidades que aparecem nesse campo? Ora, o SUS tem uma lista de medicamentos que é uma lista desatualizada. A lista de medicamentos que, portanto, espelha o direito do acesso ao medicamento pela população brasileira, ela não pode ser uma lista fechada, ela tem que ser exatamente o contrário, o oposto, uma lista aberta. Nessa lista, a cada momento tem que ingressar novos medicamentos, porque as malatias, as doenças atingem as pessoas e estamos aí à luz de uma pandemia, por exemplo, denominada de Covid-19. E que, portanto, a ideia da lista aberta espelha exatamente a complexidade do surgimento de novas doenças e que o SUS tem que estar preparado para atender a população. A função do SUS, do Sistema Único de Saúde, a função de um plano de saúde por parte do Estado tem que ser traduzida inicialmente pela função incidental, ou seja, trabalhar com a ideia sempre aberta de que contingências aparecerão e o sistema tem que estar preparado para atender as pessoas. E depois,
o Estado tem que ter um órgão, um departamento, tem que ter um corpo, uma elite pensante que possa elaborar planos públicos de saúde no campo da prevenção. Fundamentalmente no campo da prevenção. Ora, e as alternativas? Quais são as alternativas? O Ministério da Saúde já recebeu por parte de organizações não governamentais, por parte de associação de representação de moradores, enfim, já recebeu por parte da sociedade civil diversas alternativas, como, por exemplo, o desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional. O país precisa ter uma indústria farmacêutica própria, nacional, à luz das nossas complexidades, das nossas realidades. A expansão e a organização dos laboratórios públicos de medicamentos. A pandemia da Covid-19 está aí para mostrar essa necessidade inerente a qualquer estado. A expansão da produção de medicamentos de natureza genérica para que a população tenha acesso irrestrito a esses medicamentos e que esses medicamentos também, de origem traduzida pela ideia genérica, tenha preços acessíveis à maior parte da população. Por exemplo, dentre esses campos dessas alternativas, o Estado de São Paulo organiza uma política estadual de saúde. O Estado de São Paulo, através da Lei 10.938 de 2001, tem um plano de saúde para a população daquele estado, que já é fundado, inclusive, no Código de Saúde do Estado de São Paulo, que é a Lei Complementar 791/95, e que esta lei, assim como a Lei 10.938 de 2002, ambas leis estaduais estão conectadas com a Lei 10.083 de 98, que, portanto, procura organizar a funcionalidade desse plano de saúde da população do Estado com acesso a medicamentos com procedimentos específicos. E para caminharmos, ouvintes do CBN Universidade, o Senado da República votou e o presidente, e Sua Excelência o Presidente da República, sancionou recentemente uma lei que autoriza o Sistema Único de Saúde a receitar e aplicar medicamentos que não tenham a chancela ainda da Anvisa e que, portanto, a competência para a liberação no campo da aplicação e da receita desses medicamentos fica a cargo de um órgão do próprio SUS, que é o CONITEC, a Comissão Nacional de Tecnologia do Sistema Único de Saúde. Quando a CONITEC recomendar ao SUS, haverá todo um procedimento para que o SUS possa receitar e aplicar esses medicamentos à população brasileira. A lei é a Lei 14.313 de 2022. Esta lei representa passos largos na ideia do direito constitucional material do acesso a medicamentos no Brasil. Obrigada, professor Luciano, e até semana que vem. É hora de intervalo. No próximo bloco, a gente fala da parceria entre a UEPB e o Salão de Artesanato da Paraíba. E ainda tem dica de português por aqui. Fica sintonizado com a gente que voltamos em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta para falar sobre a 34ª edição do Salão do Artesanato da Paraíba, aqui em Campina Grande. O evento vai estar montado de 10 a 30 de junho dentro da programação do maior São João do mundo na cidade, depois de 2 anos sem programação festiva nesse período durante a pandemia. E a novidade do Salão do Artesanato este ano é que a Universidade Estadual da Paraíba é parceira da iniciativa e deve acolher cerca de 100 artesãos na Rainha da Borborema. A reportagem é da Estela Costa. Vamos ouvir. A reitora da UEPB, Célia Regina Diniz, recebeu a primeira-dama do Estado, Ana Lins, para fechar parcerias pelo artesanato da Paraíba. O primeiro ponto da visita foi na sala da reitoria, em Bodocongó, onde foi assinado um termo de cooperação. A UEPB vai garantir hospedagem para cerca de 100 artesãos que vem expor os trabalhos durante a 34ª edição do Salão do Artesanato da Paraíba, como explica a reitora. Inicialmente nós fomos procuradas para conseguirmos o alojamento para 100 artesãos da Paraíba
E aí, de pronto, nós já identificamos o nosso Centro de Arte e Cultura da UEPB para alojar essas pessoas, né, que vêm contribuir, mostrando o que é feito no nosso estado em termos de artesanato. Mas, para além disso, a nossa universidade, que é uma universidade que tem essa parte muito forte da questão da arte e da cultura, nós vamos oferecer uma parceria muito maior, uma parceria ampliada, trabalhando com todo o nosso potencial na parte com a Pró-Reitoria de Cultura da UEPB, trabalhando dentro do Salão de Artesanato, né, apresentando algumas das nossas atuações na cultura paraibana. Então, nós vamos ter um stand lá no Salão de Artesanato deste ano e a UEPB vai mostrar o que faz em questões de cultura e de arte. A primeira-dama do Estado visitou as instalações de onde os artesãos devem ser alojados. O local escolhido foi o Centro de Arte e Cultura da UEPB, onde funcionava a antiga Faculdade de Administração, no centro de Campina Grande. O local conta com estrutura de salas, banheiros, copa e espaço de convivência com área verde. E, de acordo com a reitora, foi pensado carinhosamente para abrigar os artesãos. Para que eles se sentissem mais em casa e integrados, né, na nossa instituição, nós pensamos um local onde a gente já faz um trabalho com a cultura, né, onde a gente tem aulas de dança, de balé, aulas de teatro, aulas de pintura, entre outras atividades, como a questão de aulas de sanfona, de fole de oito baixo, de percussão. Então, lá eles vão se sentir abraçados pela nossa instituição. Ana Lins é a presidente de honra do artesanato paraibano. Ela agradeceu o acolhimento da UEPB. É muito importante essa parceria. Estamos aqui hoje, em junho, que acontecerá o 34º Salão do Artesanato, Bordados que Conectam Vidas, e foram muito bem recebidos e veio tudo a somar. E pedimos um projeto, uma parceria, e ela até já deu ideia de outras parcerias na parte da cultura da universidade aqui, né? Agradecer à reitora Célia, né, pelo acolhimento e mais uma parceria a somar para o Estado. A edição deste ano do Salão do Artesanato da Paraíba, em Campina Grande, será de 10 a 30 de junho, no Museu de Artes Assis Chateaubriand, no bairro do Catolé. O tema deste ano é Bordados que Contam Histórias. Marielza Rodrigues é a gestora do Programa de Artesanato da Paraíba e falou um pouco sobre como vem a edição do evento. É com uma grata satisfação que a gente volta a Campina, né, porque passamos 2 anos sem realização do salão presencial, apenas virtual. Então, esse salão ele vem com um gostinho diferente, retomando tudo. Os artesãos estão muito ansiosos. São cerca de 400 artesãos que vão estar em loco, expondo seus produtos de todo o estado da Paraíba. E o tema esse ano é muito bacana, né? Bordados que contam histórias. E tem muita bordadeira em Campina, em Alagoa Nova, Serra Redonda, pessoas que trabalham com enxoval de criança, que resgatam tantas raízes nossas. Então, realmente é com essa satisfação, esse sentimento de retomada, de esperança que a gente vem realizar o 34º Salão do Artesanato Paraibano em Campina Grande, Bordados que Contam História. A comitiva da primeira-dama ainda visitou o Museu de Arte Popular da Paraíba, que pertence ao UEPB e abriga um rico acervo voltado também para o artesanato paraibano. Com informações da Codecom, Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela Costa. E a gente se liga nas dicas de português aqui no CBN Universidade. Português sem segredos, com Edson Tavares. Hoje no Português Sem Segredos, eu vou trazer algumas expressões curiosas que a gente usa ou que a gente ouve alguém usar e que raramente a gente para pensar qual a origem ou o significado ou de onde vieram tais expressões. É mais um programa de curiosidades, este de hoje.
Vamos começar com sebo nas canelas, que significa correr. Quando você diz bota sebo nas canelas, é para abrir carreira mesmo, né? Correr muito. De onde é que vem essa expressão? Surgiu no Ceará. Diz que era muito comum corrida entre os meninos, a molecada, e alguém descobriu que se passasse sebo de carneiro nas canelas da gurizada, esse sebo provocava uma quintura que só era aliviada com o vento. Então, quanto mais se corresse, mais alívio a pessoa sentia. Daí a expressão sebo nas canelas. Outra expressão usada, apesar de ser um pouco mais antiga, é andar por seca e meca. Já ouviu essa expressão? Não? Andar por seca e meca significa andar por toda parte, em todo canto, ir a todo lugar, perambular. A origem dessa expressão está ligada às peregrinações à cidade de Meca, a cidade sagrada do Islã. Você sabe que todo islamita, uma vez na vida, tem que ir a Meca. E seca. Que danado é seca? C-E-C-A. Não se refere a lugar específico algum. É apenas uma forma, talvez, de rimar com Meca. E nessa expressão é usada como um lugar indefinido, distante. Então, andar por seca e Meca significa andar por muitos lugares, andar muito, perambular. Outra expressão é fazer ouvidos moucos. É fazer de conta que não escuta. O ouvido mouco é um ouvido que não ouve, que não escuta. Então, quando se diz que não se dá atenção ao que alguém está falando para o outro, se diz que esse outro está fazendo ouvidos moucos. Há uma outra expressão equivalente, que é fazer ouvidos de mercador. O mercador é aquele cara que, para vender os seus produtos, ele grita a plenos pulmões, divulgando a sua mercadoria. E aí ele não ouve quem fala com ele. Então, fazer ouvidos de mercador é não prestar atenção ao que as pessoas dizem. Tem uma expressão que minha mãe usava muito, que diz que fulano era cheio de 9 horas. De onde é que vem essa expressão, cheio de 9 horas? É o seguinte, é porque antigamente o tempo máximo de permanência na rua era às 9 horas. Depois das 9 horas da noite, você só encontrava na rua os boêmios, os noctívagos, os pândegos, os bêbados, ou seja, aqueles desregrados, aqueles que não tinham regra nenhuma a seguir na vida. Os que estavam em casa às 9 horas eram os certinhos, os regrados. Daí a expressão cheio de 9 horas significar aquele que é certinho, que é meticuloso, que é cuidadoso. Estar em palpos de aranha. Já ouviu falar essa expressão? Algumas pessoas dizem papos de aranha, mas a aranha não tem papo. Isso é papo furado. O que tem é palpo, P-A-L-P-O. E palpo é cada um daqueles 2 apêndices que a aranha tem na frente para segurar a vítima junto à boca. Então, quando um inseto, por exemplo, está nos palpos da aranha, quer dizer que ele está em apuros, que ele vai ser devorado. Então, metaforicamente, se diz estar em palpos de aranha quando se quer dizer que fulano está em apuros. O último dos nossos ditados populares, as nossas expressões populares, é fazer gato e sapato. Fazer gato e sapato de alguém é maltratar alguém, é humilhar alguém. Na verdade, essa expressão vem de uma brincadeira, a brincadeira do gato-sapato. Não era gato e sapato, era gato-sapato. Uma criança que tinha os olhos vendados e sobre a qual se jogavam sapatos. Sapato, chinela, alpercata, todo tipo de calçado. E aí, quando ela conseguia segurar um desses objetos, era substituída por outra criança. Daí a expressão fazer gato e sapato. É humilhar o outro, é jogar ofensas ao outro. Eu volto na próxima semana com mais um quadro Português Sem Segredos.
Obrigada, professor Edson Tavares. E sábado que vem tem mais Português Sem Segredos no nosso programa. É hora de fazer uma pausa rápida, mas fica sintonizado com a gente que na volta falamos sobre pesquisa científica na UEPB. CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o nosso programa nesta manhã de sábado. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao CBN Universidade. E o nosso tema agora é acessibilidade. Você sabia que na UEPB tem um Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, o NAI, que atende a comunidade acadêmica com vários serviços voltados para as pessoas com deficiência que fazem parte da instituição? E para além disso, algumas iniciativas de pesquisa e extensão têm sido implementadas para garantir mais acessibilidade. Um exemplo é um projeto de pesquisa do curso de odontologia aqui do campus de Campina Grande, que avalia a língua brasileira de sinais para cursos da área de saúde. Quem explica pra gente sobre esse projeto é a estudante do 6º período de odontologia e participante da iniciativa, a Heloísa Barbosa. Vamos ouvir. A iniciativa para realizar a pesquisa surgiu porque nos últimos semestres foi observado que muitos discentes do nosso departamento estavam se matriculando na disciplina de Libras, que para nós é ofertada de forma optativa. Então, buscamos aprofundar o conhecimento a respeito da oferta desse componente nos cursos de saúde das universidades públicas da Paraíba. Meu projeto, especificamente, focou em Campina Grande. É importante destacar inicialmente que em nosso país há uma quantidade significativa de indivíduos que apresentam surdez, e estas pessoas, em sua maioria, desenvolveram a habilidade de se comunicar através da língua brasileira de sinais, tendo em vista a dificuldade na fluência, mesmo quando se trata de um grupo que consegue desenvolver a fala. Entretanto, diversos estudos ainda apontam a falta de conhecimento desta língua por diversos profissionais como uma barreira social, principalmente quando falamos do âmbito da saúde, tendo em vista que a dificuldade de comunicação com pacientes surdos, assim como a falta de conhecimento a respeito desta condição, prejudica a execução de um atendimento humanizado. Com a pesquisa, foi possível verificar que a maioria dos cursos da área da saúde das universidades públicas de Campina Grande oferecem um componente curricular, o que é um ponto bastante positivo, tendo em vista a quantidade de indivíduos com a condição de surdez no Brasil e o quanto esse conhecimento pode ser favorável à comunicação, humanização e estabelecimento de vínculos no serviço de saúde. Contudo, observamos que apenas nos cursos de licenciatura que a disciplina é obrigatória, podendo passar sua importância despercebida por alunos dos outros cursos em que a disciplina é optativa. Além disso, a carga horária de metade dos cursos equivale a apenas 30 horas, que é um tempo bem pequeno, tendo em vista que o aprendizado de Libras, assim como de qualquer outra língua, demanda bastante prática. Atualmente, em nosso departamento, o aluno Carlos Antônio e a mestranda Lidiane Dantas estão dando continuidade às pesquisas sobre o tema, juntamente com a nossa orientadora, a professora doutora Andresa Targino, que inclusive está fazendo o curso de Libras já da importância desse conhecimento. Além disso, foram postados vídeos utilizando a língua brasileira de sinais no Instagram do projeto de extensão Doce Espera. O desenvolvimento de projetos que abordem essa temática é fundamental, pois esse aprendizado é de grande importância para facilitar a comunicação com a comunidade surda, que podem vir a precisar do atendimento destes profissionais e, infelizmente, ainda não há tantos projetos que favoreçam e incentivem o ensino de Libras, assim como o interesse do aluno e dos profissionais pelo componente. Obrigada, Heloísa Barbosa, extensionista do projeto. E agradecemos também ao nosso repórter Breno Marcondes, que produziu esse conteúdo e escreveu uma reportagem completa para o nosso portal, o uepb.edu.br. Confere lá. E o nosso assunto agora é um outro projeto desenvolvido pela UEPB, desta vez em parceria com o Hospital da FAP, com o objetivo de garantir acompanhamento de saúde para os trabalhadores da unidade hospitalar. Desde o ano de 2019, o projeto Saúde do Trabalhador em Ambiente Hospitalar está em atividade. E para falar sobre a iniciativa, conversamos com a coordenadora do projeto, professora Alexandra Tomás, do Departamento de Fisioterapia da UEPB. Professora, como foi que esse projeto começou? O projeto, na verdade, ele começou em 2018. Eu sempre tive, a vontade de tentar desenvolver um projeto, né, que fosse mais voltado justamente à saúde do trabalhador. E aí, em contato com
uma colega nossa que é fisioterapeuta lá no hospital da FAP, ela me falou, né, que lá eles tinham uma demanda de trabalhadores de várias categorias, desde serviços gerais, tá certo? Até o pessoal da assistência, né, direta à saúde, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos. E aí o que foi que aconteceu? Nós elaboramos o projeto, tá certo? Submetemos o projeto ao diretor, Dr. Derlópidas. Ele achou bem interessante, ele aprovou, né, o projeto em forma de projeto de extensão, é claro. E aí, em negociação com Josineide, a fisioterapeuta do hospital, né, a partir do aval de Dr. Derlópidas, então ela nos conseguiu uma sala, né, essa sala já existia lá, é uma sala onde há atendimento, tá certo, de fisioterapia pontual. E aí essa sala nos foi cedida, e nós iniciamos os atendimentos presenciais. E como eram os atendimentos, professora? Esses atendimentos presenciais, eles eram divididos, tá certo? Nós tínhamos um grupo que fazia atendimento só de acupuntura, que era comigo. Nós tínhamos também um momento de intervenção de cinesioterapia laboral, ou seja, exercícios de alongamento das diversas estruturas, tá? Diversos grupos musculares. E também tínhamos a parte de massoterapia para essa região, tá certo? Muscular dorsal. Cada um dos usuários, ele tem direito a 10 sessões, tá certo? Porque, assim, a ideia da gente não é tratar uma situação específica, entende? Na verdade, a nossa ideia é promover dentro do ambiente de trabalho um momento, né, de relaxamento, de exercício, um olhar para ele próprio dentro do ambiente de trabalho, tá certo? Que ele não precisasse sair mais tarde do ambiente de trabalho e ainda, né, ir para uma clínica de fisioterapia, ou sair de casa mais cedo para ir para uma clínica, ou mesmo, né, ter que estar pedindo para sair do trabalho mais cedo para se submeter a um atendimento. Então, esse atendimento era realizado dentro da própria unidade hospitalar. No caso, vocês não atuam no problema específico do trabalhador, e sim no cuidado integral da saúde do trabalhador. É uma meta diferente a nossa. A nossa é promover um melhor bem-estar, tá certo? Tanto físico quanto mental dele no próprio ambiente de trabalho, com vistas à saúde do trabalhador, de maneira mais global, de maneira mais holística, onde o nosso objetivo era promover um melhor bem-estar corporal para essa pessoa. Tá certo? Então você poderia me perguntar, professora Alexandra, mas e se o profissional tem uma queixa de ombro, tem uma queixa na região do punho? Então a gente faz um encaminhamento para a clínica escola de fisioterapia, onde ele vai ser atendido pontualmente para aquela condição em termos de tratamento conservador, a partir de uma avaliação específica daqueles grupos musculares, da lesão, amplitude de movimento, dor, força, tá certo? Todas as variáveis que estiverem envolvidas no processo. Quais profissionais foram atendidos pelo projeto dentro da FAP? A gente já teve paciente que nos procurou, no caso, profissionais, né? Pessoal da engenharia de segurança, pessoal de serviços gerais, costureira, enfermeira, psicóloga, tá certo? Todos eles já foram nossos pacientes, tá certo? No projeto. Cada trabalhador tinha, dentro do horário específico, né? O tempo dele de atendimento, só dele, né? A gente associava isso também a músicas de relaxamento, então a gente deixava música de relaxamento, né? Tocando. Então, era realmente o momento do trabalhador, dentro do seu próprio ambiente de trabalho, tá? E os relatos sempre foram bastante positivos. E com a pandemia, professora, como foi a adaptação do processo em função das medidas de distanciamento social? Com o advento da pandemia, então a gente teve que reestruturar todo o projeto. E aí nós passamos a fazer, né, uma espécie de telemonitoramento, tá certo? Através desse telemonitoramento, eram as pessoas que estavam na lista de espera, tá certo? A gente tinha, né, na época, uma lista de espera. Então, nós entramos em contato com esses trabalhadores, perguntamos quem queria, né, fazer parte do grupo, e o atendimento não era em grupo, o atendimento era individual. Então, vamos supor, Maria queria fazer parte, Joana queria fazer parte. Aí, o que que nós fizemos? Nós fizemos uma programação, tá certo? Mês a mês, tá? As atividades eram semanais, tá certo? E aí, o que que acontecia? Toda semana, a gente tinha
orientação, tá certo? O envio de um material ilustrativo, tá certo? Folder ou um infográfico, tá certo? Sobre o tema daquela semana, que poderia ser a importância do sono, dicas para dormir melhor, dicas para minimizar o estresse diário, como realizar alongamentos, dicas para melhorar a alimentação, dicas de controle da pressão arterial, da hipertensão arterial, né? Entre outros assuntos, tá certo? Até mesmo essa parte de dicas para meditação a gente também utilizou. E aí, primeiramente a gente enviava, tá certo? Um assunto mais assim de ordem teórica e no dia seguinte a gente mandava um vídeo. Esses vídeos eram vinculados ao YouTube, tá certo? A gente preparava um videozinho de alguns minutos, porque se fossem muito longos a gente poderia correr o risco da não adesão, por conta de ficar cansativo, e aí a gente fazia uma demonstração dos alongamentos de membros superiores, da coluna cervical, exercícios com bastão, exercícios de alongamento para os membros inferiores, exercícios para melhorar a circulação, né, dentre vários outros, tá certo? E aí a gente preparava esses vídeos, tá? E a gente enviava. E entrávamos em contato, tá certo, com esses profissionais que a gente estava acompanhando, para saber se eles estavam com alguma dúvida, se eles queriam perguntar alguma coisa, se queria que a gente acompanhasse por videochamada, como eles estavam fazendo os exercícios, para a gente ver se precisava fazer algum tipo de correção. Então, a gente fez isso durante o momento de pandemia. Agora, em abril, a UEPB está retomando com as atividades presenciais. O projeto tem a possibilidade de ser expandido para outras unidades hospitalares? Nós vamos continuar as atividades, tá certo? A gente já está em reprogramação, tá certo? Para atendimento presencial, tá certo? A gente foi convidado também por um outro local, né? Mas a gente ainda está em conversa, porque é interessante que a gente tenha, quando um ambiente nos convida, né, é importante que esses locais eles compreendam que isso é um projeto de extensão e que a gente precisa de condições mínimas para que a gente possa realizar a atividade. A gente precisa de um local, primeiro, amplo, ventilado, limpo, né, que a gente tenha pelo menos uma maca, né? Que a gente tenha um armário onde a gente possa deixar guardadas as nossas coisas, nossos objetos pessoais, dentre outras necessidades que no dia a dia, né, vão surgindo. Tá certo? A gente precisa ter uma organização, apoio administrativo, né, da gerência, que ele apoie essas atividades, libere o trabalhador, porque não adianta só querer o projeto na sua empresa, mas quando a gente estiver lá efetivamente, que haja esse momento de liberação para que o trabalhador ele possa, né, ser cuidado. A gente não vai passar a tarde toda com ele, a gente não vai passar a manhã toda com ele vai estar ali um período de tempo conosco, geralmente em torno de 25 a 30 minutos, tá? Então, é necessário que haja, né, essa pactuação anterior, né, conosco, com a coordenação do projeto, com os extensionistas e com a gerência daquele setor que nos convida, né, a trabalhar, desenvolver um projeto com eles. Obrigada, professora Alexandra Tomás, e parabéns para todos que atuam no projeto pela importante iniciativa. E a produção dessa entrevista foi da repórter Amanda Kathleen. E vamos para mais um intervalo. Na volta, a gente fala sobre o auxílio para os estudantes da UEPB. Tem uma nova modalidade que foi aprovada recentemente. E ainda o aluno da UAMA que transformou a história de vida em livro. Fica sintonizado aqui na 103.5 que voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E a gente já volta falando sobre auxílios para estudantes da Universidade Estadual da Paraíba. Recentemente, o Conselho Universitário aprovou um apoio financeiro temporário para alunos que foram prejudicados com o adiamento do início das aulas presenciais. O que isso quer dizer? É que esse apoio é para aqueles estudantes que moram em cidades diferentes das do campus que estudam e que se programaram para voltar às aulas alugando imóveis, por exemplo, e que pela nova alteração de data para a retomada acabaram ficando no prejuízo. Podem se inscrever para o novo auxílio alunos dos cursos de Odontologia, Campus 1 e 3, Enfermagem,
fisioterapia, educação física, farmácia, psicologia no Campus 1 e ainda agronomia, ciências agrárias e curso técnico em agropecuária pelo Campus 2 e do Campus 8, os alunos do curso de engenharia civil, que eram os cursos programados para a retomada dos componentes teóricos para março. Todos os detalhes sobre essa nova modalidade de auxílio você encontra no site da universidade, o epb.edu.br. E o repórter Tiago Ponsat tem mais informações sobre os auxílios fixos que a instituição disponibiliza para os estudantes em situação de vulnerabilidade social. Vamos ouvir. O período em que o ensino nas instituições públicas de nível superior se manteve remoto foi de grande adaptação para alunos, professores e técnicos. Na UEPB, desde março de 2020, as aulas presenciais estavam suspensas. A universidade passou por um período de preparação e as aulas remotas foram iniciadas no dia 3 de agosto, saindo na frente de todas as instituições públicas de ensino superior aqui no estado. Para viabilizar que os alunos pudessem assistir às aulas em casa, foi criado o Auxílio Conectividade. Aprovado pelo Conselho Universitário, o benefício foi oferecido em duas modalidades: bolsa mensal para custeio de internet enquanto durarem as aulas à distância e uma bolsa de cota única para aquisição de equipamento adequado para o acompanhamento das aulas. Além de dar condições para acompanhar as aulas, com essa iniciativa a UEPB ainda garantiu a permanência de alunos na academia. A estudante do curso de jornalismo Nadine Liberato foi contemplada com o custeio do serviço de internet, o que possibilitou a nova experiência e o acompanhamento das aulas remotas. Essa questão do ensino remoto, eu nunca tinha tido essa vivência antes, tanto que essas plataformas como o Google Meet, por exemplo, eu só fui conhecer mesmo por conta das aulas remotas, né? Então, para isso, eu precisava de uma internet um pouco melhor, né? De uma velocidade um pouco melhor que pudesse suprir essa necessidade de acompanhar bem as aulas remotas, né? Que pelo menos lá em casa realmente a internet era bem... nem sempre eu tinha condições de estar acompanhando as aulas. E eu já cheguei até a perder aula muitas vezes por isso, e o auxílio conectividade ajudou nessa questão. Em conversa com alguns estudantes, todos frisaram o papel determinante que o auxílio fornecido pela universidade teve na assiduidade das atividades acadêmicas no período remoto. Nayara Cordeiro, estudante do Campus 1 da UEPB, é de outro estado e na pandemia precisou voltar para a casa dos pais. De acordo com ela, o auxílio a ajudou durante a pandemia. O auxílio conectividade ele foi de total importância para a minha permanência dentro da universidade, já que com a pandemia eu tive que voltar para a minha cidade natal, uma cidade pequena, no interior do agreste pernambucano, onde a rede de internet ela é muito frágil ainda. E com o auxílio conectividade, no valor de R$100, para uma cidade pequena como a minha, R$100 é o valor da melhor internet da cidade. Com isso, proporcionou que eu pudesse assistir às minhas aulas de forma remota e, além disso, eu não perdesse nenhuma das oportunidades oferecidas dentro da universidade, quanto de estágios, freelancers, porque eu poderia oferecer esse serviço de forma virtual por causa da internet que eu conseguia pagar. Nesse momento de tanta fragilidade que a gente passou, de deslocamento, de várias famílias perdendo emprego, tendo dificuldade. Então, o dinheiro da internet é um gasto a mais. Então, com auxílio conectividade, até mesmo o filho pode contribuir dentro de casa, né, pagando a internet da família. Então, acredito que assim como a minha história, os alunos da UEPB tiveram com que ganhar com esse auxílio conectividade. Antes da pandemia, a universidade, através da Pró-Reitoria Estudantil, já possuía alguns auxílios para benefício dos alunos, como o Programa de Moradia Universitária, Restaurante Universitário, Bolsas de Manutenção, entre outros. Segundo dados do portal da UEPB, até o semestre letivo 2021.1, foram ofertados 4 editais que, ao todo, já distribuíram um total de 6.905 bolsas, sendo 3.578 delas para a modalidade acesso à internet e 3.327 bolsas para aquisição de equipamentos, distribuídos entre os 8 campos da universidade. Atualmente, 2.735 alunos regularmente matriculados são beneficiados pelo auxílio,
Isso significa um investimento de mais de 7 milhões feitos pela Universidade Estadual da Paraíba, que possibilitaram a inclusão dos estudantes que necessitam de apoio para seguir acompanhando as aulas remotas. Agora, com a data para a retomada presencial das atividades, a Pró-Reitoria Estudantil se programa para receber os estudantes no período letivo 2022.1. A Pró-Reitora Estudantil Núbia Nascimento detalhou a política de proteção e suporte fornecidos pela UEPB, bem como está sendo feito o planejamento para o retorno às aulas presenciais. Nós já trabalhamos com a parte prática, com a parte de clínica, com a parte de laboratório, com a parte de estágio, desde o ano passado, e aí agora, dia 25, a gente retorna com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos, todos os decretos. O Comitê de Contingência em Crise já publicou todos os protocolos a serem seguidos para que a gente tenha um retorno seguro, para que o estudante se sinta seguro na instituição. Mas para isso o estudante também tem que contribuir. Como é que ele vai contribuir? Seguindo as normas estabelecidas pelos decretos estaduais e municipal, exatamente para que a gente faça um retorno com segurança. Usar máscara, usar álcool e se vacinar. O estudante vacinado, o estudante com 3 doses, o risco é bem menor. E aí a gente tem feito o planejamento dessa volta e será aberto os editais exatamente de assistência estudantil. Quais são esses editais? Bolsa Manutenção Total, Bolsa Manutenção Parcial, Restaurante Universitário para o Campus 1, Campus 4 e Campus 2, que tem restaurante e refeitório em Lagoa Seca, e para os demais campos, a Bolsa Alimentação. Também teremos, após a abertura das bolsas manutenção, nós teremos um edital para moradia universitária. A moradia vai ser votada no Consune para que seja votada as moradias dos outros campos. Então, a Pró-Reitoria Estudantil, antes, durante e depois da pandemia, o objetivo é exatamente o estudante, o bem-estar do estudante. Além disso, o Conselho Universitário aprovou recentemente a criação de um apoio financeiro temporário para estudantes que foram prejudicados com o adiamento das aulas presenciais. O novo auxílio é para alunos de outras cidades que comprovem que assinaram contrato de locação de imóvel entre 3 de janeiro e 21 de fevereiro, período em que a universidade havia marcado a retomada presencial para alguns cursos. As bolsas serão divididas em 2 modalidades, de R$ 253 ou de R$ 506. Tiago Ponsá, para o CBN Universidade. Obrigada, Tiago. E a gente traz uma história de resistência e superação. Um aluno da UAMA aproveitou o período da pandemia, driblou a ociosidade e escreveu um livro contando a história de vida. Quem traz os detalhes é a repórter Leila S. Vamos ouvir. Em algum momento da nossa vida, ouvimos dos nossos pais ou avós as dificuldades que muitos tiveram para garantir o sustento da família em meio às grandes secas que castigavam a região Nordeste. São vivências que os mais velhos contam com orgulho, mostrando a força, persistência e coragem para vencer na vida. E seu Jerônimo Alves Maia é uma dessas pessoas. Aos 90 anos de idade, ele escreveu a história de vida em um livro, a primeira obra do autor que transformou o tempo de pandemia em criatividade. A coronavírus colocou todos nós de refém e isolamento. Para me livrar de uma grande depressão, resolvi escrever a minha história. Seu Jerônimo foi aluno da turma pioneira do curso Educação para o Envelhecimento Humano da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA da UEPB. A trajetória de vida dele está no livro Memorial JM, 90 anos de vida e história de Jerônimo Maia. São 84 páginas com os principais momentos da vida desse sertanejo de Catolé do Rocha. E na construção do livro, seu Jerônimo relatou que precisou viajar para algumas cidades para concluir esse projeto. Tinha que viajar a Catolé do Rocha, Rio Grande do Norte, para concluir o projeto. A gratidão e os parabéns. A participação direta no projeto de minha neta Deise e meu bisneto Andrei.
A filha do escritor Sueli Alves falou um pouco sobre a importância da construção desse projeto. Nós, como família, foi muito importante ele escrever essa autobiografia da vida dele, pois em plena Covid ele estava entrando numa depressão. Então, o que lhe tirou dessa depressão foi escrever essa autobiografia dele. Então, foi muito importante. O aposentado já concluiu as atividades da Universidade Aberta à Maturidade. Hoje ele faz parte do grupo de convivência que reúne ex-alunos de várias turmas. E para ele, com o livro publicado em mãos, o sentimento não poderia ser outro. Sinto-me realizado e feliz. É felicidade, é realização, são mais de 90 anos. Uma prova de que não tem idade para realizar sonhos. Leila S. para o CBN Universidade. Obrigada, Leila. E os alunos da UAMA sempre nos rendem histórias inspiradoras. E assim, a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. Muito obrigada pela sua companhia e a gente volta semana que vem, a partir das 9 horas da manhã, aqui na CBN Campina Grande. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.